Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da nossa semana Viver de Consultório. Essa semana você está descobrindo como faturar mais de 10 mil no seu consultório de forma consistente todos os meses. Gratidão por você estar aqui novamente, gratidão a você que assistiu a aula 1 e a aula 2. Eu já quero dizer, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu aconselho que você pare esse vídeo, assista a aula 1, depois assista a aula 2 e finalmente venha para a aula 3, porque aqui é uma sequência, aqui nós estamos falando sobre você descobrir como aumentar o faturamento do seu consultório em pelo menos 10 mil reais. E para isso você precisa atrair, você precisa fechar e você precisa fidelizar com seus pacientes. Na aula 1, nós falamos sobre como você pode atrair 2 novos pacientes. Na aula 2, nós fizemos um passo a passo, eu apresentei o nosso protocolo 6 estrelas, o protocolo para você fechar o maior número de pacientes possíveis. E hoje, nessa aula de hoje, eu quero trazer 10 estratégias para que você possa fidelizar os seus pacientes. Então, já vai se chegando aí, já vai se acomodando, já vai colocando o café, já vai colocando a água, não sei que horas você está assistindo aí a nossa aula, mas se acomoda que hoje tem muito conteúdo da mesma maneira que a gente viu o conteúdo na aula 1 e na aula 2. E vamos começar porque a gente não tem tempo a perder e a gente tem muito conteúdo para a gente destrinchar, para a gente conversar hoje. E você já coloca aí, você que está assistindo aqui no YouTube, já coloca a nossa hashtag Dentista de Valor. Dentista de Valor é a hashtag dessa semana. Coloque aí, Dentista de Valor, que eu já quero reconhecer você por se considerar, por estar se apoderando dessa hashtag Dentista de Valor. E como eu digo, um dentista de valor, como diz aí a nossa querida Antônia, aqui de Maceió, ela, durante a pandemia, imagine, né, ela conseguiu aumentar 10 mil de faturamento. No momento em que muitos dentistas estavam desesperados e que muitos dentistas estavam fechando as portas, muitos dentistas até hoje acreditam que os seus péssimos resultados são oriundos dessa pandemia. E a nossa querida Antônia, que participa, que é nossa aluna, que participa do nosso método, do nosso programa, entrou no meio da pandemia e conseguiu aumentar 10 mil no seu faturamento, e hoje ela diz, eu me considero uma dentista de valor. Sim, porque primeiro eu me aproprio de ser uma dentista de valor, e depois que eu me aproprio de ser uma dentista de valor, eu, consequentemente, começo a fazer pequenos ajustes no meu negócio, começo a tomar determinadas decisões e ter acesso a novos conhecimentos que fazem com que eu, de fato, atraindo, fechando e fidelizando os meus pacientes, de fato, eu consiga aumentar em pelo menos 10 mil o faturamento do meu consultório. E, como eu falei antes, eu já me adiantei, já disse para vocês, né? A gente hoje, na aula 3, a gente vai falar sobre as 10 estratégias para fidelizar os pacientes. Na aula 1, eu trouxe para vocês, relembrando a aula 1, para você não ficar meio perdido, vamos puxar, vamos relembrar, vamos fazer aqui um breve resumo da aula 1 e da aula 2. Na aula 1, a gente viu o quê? A gente viu 9 canais de vendas. O que são os canais de vendas, Lúcia? Os canais de vendas são aqueles lugares onde você precisa estar para que mais pessoas lhe conheçam e, consequentemente, essas pessoas, a partir do momento em que lhe conhecem, passem a lhe acompanhar, a lhe desejar e, finalmente, marquem a primeira consulta com você. Nessa primeira consulta, que foi o que a gente falou na aula 2, é uma consulta que você tem uma estrutura, é uma consulta que existe um passo a passo, é uma consulta que é feita de forma intencional. Como intencional? Não é uma consulta clínica, como a grande maioria dos dentistas fazem. Não. Existe um passo a passo naquela consulta para que, intencionalmente, a gente consiga descobrir o que foi que aquele paciente ele veio buscar. A partir do quê? A partir de perguntas poderosas, porque vimos na aula 2 como acontece um processo de venda. E um processo de venda, ele acontece quando há uma boa comunicação. Essa boa comunicação gera uma conexão e gera segurança. Porque ninguém compra quando não se sente seguro e ninguém compra de quem não gosta. Então, quando eu compro de outra pessoa, eu me conectei com aquela pessoa, eu gostei daquela pessoa e eu me sinto segura com aquela pessoa. Porque a gente sabe que uma das maiores objeções dos nossos pacientes é o quê? É o medo. É o medo e a insegurança.
E na grande maioria, esses pacientes, eles não estão chegando ali na nossa sala ou no nosso consultório pela primeira vez. Não, eles já vieram de outras experiências. E aí a gente tem que se perguntar, poxa, se eles vieram de outras experiências e estão aqui comigo, é porque essas experiências deixaram a desejar. E eu preciso, olha, coloca isso aí na sua cabeça. Eu vou ser o último dentista desse paciente. E quando eu me aproprio disso, quando eu penso assim, eu vou ser o último dentista desse paciente, o que é que eu estou dizendo? Esse paciente vai ser fiel a mim. Esse paciente vai ficar comigo até o momento em que ele precise de um dentista, e a gente sabe que a gente precisa de um dentista para sempre. Então, na aula 1, você aprendeu a fazer captação de pacientes, você conheceu 9 canais de vendas, você percebeu a importância de estar no mundo online, mas também no mundo offline. Então, você percebeu a importância de estar no Google, de estar nas redes sociais, mas também de procurar outros caminhos, como as parcerias, como os influenciadores, como as revistas, jornais, televisão e etc. Na aula 2, você descobriu os 6, né, os 6 passos, o protocolo 6 estrelas, para você fechar mais pacientes. E hoje a gente vai falar sobre 10 estratégias para você fidelizar esses pacientes. Por isso que a gente tem conteúdo, por isso que você se acalma, respira, que vem muita coisa boa aqui para você. E desde a primeira aula que eu estou dizendo, conhecimento liberta. Conhecimento é o caminho. Hashtag conhecimento é o caminho e conhecimento liberta. Quando a gente não tem esse conhecimento, o conhecimento necessário, o que é que nos acontece? A gente fica preso, a gente fica refém. E muitas vezes é o que está acontecendo com o dentista. Ele está refém. Ele está refém dos planos, ele está refém das franquias, ele está refém dos pacientes, ele está refém da própria mente, pensando que o mercado está saturado e, consequentemente, os pacientes não têm condições de pagar ou não vão pagar, ou vão ficar fazendo uma pesquisa de preços e vão sair daqui para ali. Então, o que faz com que a gente não cresça e não evolua, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é a falta do conhecimento certo. Eu posso ter muito conhecimento, mas eu não tenho o conhecimento certo e específico para aquela situação. Imagina, vamos trazer para o nosso mundo dos dentistas. Imagina que eu conheço tudo das resinas compostas. E eu fui professora de dentística, e hoje tem uma novidade aí para vocês. Eu fui professora de dentística durante 35 anos. Então, eu sei tudo de resinas compostas, mas eu não sei nada de implante. E aí me colocam, Dulce, agora você vai fazer um implante. Aí eu pergunto para você, o que é que todo o meu conhecimento de resina vai me substanciar para que eu faça aquele implante? Nada. Então, vamos trazer isso para a realidade do seu consultório. Você tem todo o conhecimento técnico, mas esse conhecimento técnico não está sendo suficiente para que você toque o seu negócio, porque são coisas diferentes, são entidades diferentes. Você é um profissional, um técnico, um dentista altamente qualificado, mas talvez não tenha os conhecimentos necessários para fazer com que o seu consultório seja rentável. E para que um consultório ele seja rentável, ele precisa estar alicerçado em 6 pilares. Nós vimos isso na aula 1. Branding, captação de pacientes, atendimento de excelência e fechamento, fidelização, gestão e estratégias. Durante essa semana, a gente está falando de 3 dos pilares. A gente está falando da atração, de você fazer a captação de pacientes, a gente está falando do fechamento e a gente está falando da fidelização. Mas existem mais coisas, mais conhecimentos, e quando você tiver acesso a esse conhecimento, você vai conseguir perceber que é possível, sim, ter um consultório rentável. É possível, sim, você ter um consultório com uma rentabilidade mensal, aquela rentabilidade que você tanto deseja. Por quê? Porque o conhecimento liberta. Escreve aí para você também se apossar dessa frase. O conhecimento liberta, o conhecimento é quem vai lhe dar o caminho. O conhecimento é que vai fazer com que você faça as melhores escolhas. E tudo que a gente está fazendo aqui é o quê?
lhe dando uma expansão. Eu estou trazendo a expansão da sua consciência, a expansão da sua visão, para que você comece a pensar, poxa, eu tenho um negócio, de fato, eu nunca me preocupei. Até hoje eu venho levando o meu consultório assim, né? Sem pensar como ele é, sem olhar para ele como um negócio. E esse consultório, no mercado altamente competitivo que nós estamos hoje, ele não vai se manter. Então, se os dentistas não tomarem consciência de que precisam, sim, trabalhar nos seus consultórios, mas trabalhar o negócio, além da parte técnica, dentro de poucos anos, esses dentistas que não tomarem essa decisão o mais rápido possível, eles serão dizimados, vamos dizer assim, eles serão passados, sabe? Que vai passar por cima, as franquias vão passar por cima, os outros colegas que vão começar a ampliar, que vão começar a perceber o mundo de possibilidades que a odontologia hoje traz. Então, quem não está crescendo está morrendo. Se você não estiver crescendo, você está morrendo. Se o seu negócio não estiver crescendo, ele está morrendo. Quando eu me formei em 1982, lá atrás, a gente não tinha essa preocupação. Por quê? A oferta era muita, tinha muitos pacientes e a demanda era pouca, poucos dentistas. Hoje, essa balança não é mais assim. A oferta continua sendo muita, mas a demanda também é muita. Eu tenho muita demanda, eu tenho muitos pacientes, mas eu também tenho muitos dentistas. Então, a gente precisa tratar o nosso consultório como um negócio. A gente precisa entender que não é mais um curso técnico que vai fazer com que o meu consultório seja rentável. O curso técnico, ele é obrigação. Entrega técnica e entrega de excelência é obrigação para você se manter no mercado, mas não é diferencial. Ele não é o que vai fazer com que o seu negócio seja, de fato, um negócio rentável. Então, hoje, na nossa aula 3, nós vamos trabalhar em cima de fidelização. E por que, Dulce, que é tão importante pensar na fidelização? É super importante que você faça com que o seu paciente seja aquilo que eu chamo de paciente FAI. Exatamente, F-A-E. O que é um paciente FAI? Um paciente FAI é aquele paciente que é fiel a você. É aquele paciente que não troca. Ele liga e a pessoa diz assim, a doutora saiu de férias, eu espero. A doutora só tem vaga para daqui a 30 dias, eu espero, porque eu sou fiel. Existem aqueles outros que não. A doutora saiu de férias? Ok, vou procurar outro. E muita gente, eu quero trazer a presença aqui para vocês, muita gente se ressente quando atende convênios. E aí atende convênios e pensa que aquele paciente que você está atendendo pelo convênio, ele é seu paciente, ele é fiel a você. E esse é um grande engano. Aquele paciente, na maioria das vezes, ele não é fiel ao dentista do convênio, ele é fiel ao convênio. E na hora que o dentista, que passou ali 5, 10, 15, 20 anos atendendo um convênio e percebe, a partir do momento que olha para os seus números, que olha para a realidade, para a história que o seu consultório, que os números do seu consultório estão contando, o que é que ele percebe? Eu não tenho mais condições de atender esse convênio. E aí, quando ele vai dizer para o seu paciente que não vai mais atender o convênio, o paciente diz, como recentemente disse para uma aluna nossa, doutora, então me indique aí logo um outro profissional no convênio, já que a senhora não vai atender mais, eu vou mudar de dentista. Então, não é esse tipo de fidelização que nós estamos buscando. Então, a gente precisa entrar em ação. E, muitas vezes, a grande maioria dos dentistas permanece nos convênios porque o dentista ele tem uma dificuldade por não ter aprendido, e é por isso que vocês estão aqui nessa semana aprendendo, fazer 3 coisas que o convênio faz para ele. Trazer os pacientes, fechar os pacientes e fidelizar os pacientes. Enquanto você estiver no convênio, o paciente é fiel a você. Quando você sair do convênio, o paciente não vai ser mais fiel a você. E não é isso que eu quero. Eu quero um paciente fiel a mim. Então, eu vou fidelizar esse paciente, eu vou tratar esse paciente, eu vou traçar estratégias, e eu tenho várias estratégias. A gente, no nosso consultório, tem que traçar estratégias de marketing, estratégias financeiras, estratégias de fidelização, estratégias de captação. São várias estratégias, porque é um negócio.
é um negócio. Escreve aí, quem estiver no YouTube, diga, eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio onde eu preciso fidelizar os meus pacientes. Então, eu tenho que buscar um paciente fiel, eu tenho que buscar um paciente que é meu advogado, ele vai me defender. Chegou ali, alguém falou mal de mim? Não, doutora Dulce, de forma nenhuma. Doutora Dulce é maravilhosa, é isso, é aquilo, é competente. E mais do que isso, eu tenho que fazer com que o meu paciente seja um grande evangelizador. O que é que faz um evangelizador? Ele propaga a mensagem. Então, eu quero que aquele paciente, ele saia falando bem de mim por todos os lugares. E sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela é indicada, quando você recebe um paciente que ele foi indicado e bem indicado por um paciente seu, você tem 8 vezes mais chances de fechar do que quando aquele paciente cai de paraquedas, ou quando ele veio através de um Google ou através de uma rede social, mas ele não tem nenhuma referência, ninguém lhe referenciou, ninguém lhe indicou. Ele foi buscar e ele simplesmente encontrou você. E aí ele vem muito mais resistente, ele vem com muito mais dúvidas, ele vem com muito mais insegurança. E esse tipo de paciente, você tem que trabalhar muito a sintonia com ele, o rapport, a conexão, a sua venda. Para você fechar, você tem que trabalhar muito mais tudo aquilo que a gente viu na aula 2. Mas quando o paciente ele já veio indicado, a sua possibilidade de fechar é 8 vezes mais. E aí, nós vamos o quê? Ver essas estratégias. Quase que não está saindo, né, hoje. É muita estratégia e eu estou querendo trazer todo esse conteúdo aqui para vocês. Então, 10 estratégias para você fidelizar esses pacientes. Primeira estratégia. Pega aí papel e caneta. Primeira estratégia. Entregue o que você promete na qualidade que você promete. Como assim, Dulce? Eu não posso prometer algo que eu não sei fazer. Imagina que o paciente vem no meu consultório atrás de facetas, ou ele vem atrás de um implante, ou ele vem atrás de um botox, de uma harmonização, mas eu ainda não tenho competência técnica suficiente. E aqui a gente já para tudo, para. Se você não tem competência técnica, você tem que buscar essa competência técnica. Você tem sim que fazer os cursos. Eu não estou dizendo a você que você não tem que fazer cursos. Você tem que fazer cursos, sim. Mas não entenda que serão esses cursos que vão aumentar o faturamento do seu consultório. E não necessariamente as coisas estão ligadas, porque a gente também sabe que existem muitos dentistas altamente qualificados que não estão conseguindo manter os seus consultórios de forma saudável financeiramente. Então, entregue o que você promete. Não comece a prometer, né, milagres, não comece a prometer mundos e fundos se você não tem competência de entregar. Só porque o paciente veio, eu tenho que fechar de qualquer jeito, porque eu estou ali, né, com a minha conta no vermelho, eu estou com aqueles boletos para pagar, e eu tenho que fechar de qualquer maneira. E aí você começa a prometer. Você começa a dizer, não, mas vai ficar assim, criando expectativas no paciente, e vai ficar assim, e vai ficar assado. E quando você termina, o que é que acontece? Isso. Sim, respira. Vamos respirar todos juntos, né? Porque é isso que a gente tem visto nas redes sociais. É esse tipo de trabalho que nós estamos vendo com muita frequência. E aqui eu já quero chamar a sua atenção. Presta muita atenção em mim agora, porque eu quero chamar a sua atenção. Você, dentista, que é qualificado, que sabe fazer, que tem uma entrega fantástica e que não coloca o seu bloco na rua, não se coloca para que os pacientes possam lhe conhecer, você é responsável. Você é responsável por esses resultados. Porque esse paciente, ele foi a esse dentista, porque muitas vezes ele não sabia que você existia. Então, você é responsável
passivamente, ok, mas você é responsável por isso. Por quê? Porque você não tem coragem de botar os seus casos, porque você não tem coragem de aparecer, porque você o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, com medo do julgamento, você se mantém aí na sua caverna, e eu que estou precisando de um dentista, não sei que você existe e me submeto a outros dentistas que entregam esse tipo de serviço. Agora, vocês acham que existe alguma possibilidade desse paciente ser fiel a esse dentista? A gente está falando de quê? Estamos falando de fidelização. Estamos falando de quê? Fidelização. Então, se você não sabe entregar, diga ao seu paciente: olha, esse tipo de serviço eu não faço, mas eu vou lhe indicar para um outro profissional. Ou traga o profissional para fazer, isso é uma outra conversa, né? Para que o paciente não saia do seu consultório. Então, traga um outro colega, mas não faça, não meta os pés pelas mãos, porque isso pode ser muito ruim para você. Então, entregue aquilo que você disse que ia entregar. Entregue aquilo que o paciente veio buscar na qualidade que ele veio buscar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na velocidade que você promete. Porque a pior coisa do mundo é você dizer ao paciente que você vai terminar o tratamento dele, porque todo paciente pergunta: doutora, a senhora acha que a gente demora quanto tempo para terminar esse tratamento? Uns 2 meses a gente termina. Aí passa 2, passa 3, passa 4, o paciente começa a se aborrecer, porque muitas vezes você que não tem organização, não tem a gestão do seu consultório, está ali com aquele consultório todo embolado, cheio de pacientes, muitas vezes pacientes pagando mal, muitas vezes pacientes que não lhe valorizam, muitas vezes pacientes de convênio, e aquele paciente que foi ali particular para você, ele está jogado naquele mundo, naquela confusão. E aí, desmarca o paciente. Bota agora esse chegou, bota aquele e esse vai para frente. Ou trabalha com um laboratório que não cumpre os prazos e você também esquece. Quantas vezes eu já vi isso? O paciente está marcado, o paciente pensa: hoje eu vou terminar o tratamento. Doutora Dulce disse que hoje vai cimentar e eu vou finalmente terminar. Aí, quando o paciente... Olha o nível de desorganização de alguns dentistas. O paciente chega, você olha para o paciente e não sabe o que vai fazer. E aí, o que você faz? Cadê o trabalho do paciente? Doutora, a senhora disse que hoje a gente vai terminar, né? A senhora disse que hoje a gente vai cimentar. Eita, cadê o trabalho? Aí, liga para a secretária: cadê o trabalho do seu fulano? Não chegou. Olha o que você passa. Qual a impressão que você acha que você passa para esse paciente? A impressão de desorganização. Então, cumpra os prazos. Eu dizia sempre para os meus pacientes, eles diziam assim: Dulce, eu esperei tanto para ter essa primeira consulta, porque a agenda sempre estava cheia. Eu dizia: você esperou para ter a primeira consulta, mas você não espera mais, porque depois que a gente decidir o tratamento, tudo vai ser o mais rápido possível, porque eu respeito o seu tempo. E eu quero aqui um paciente que saia satisfeito e que eu possa resolver a situação dele no menor tempo possível, porque as pessoas não querem mais estar indo para o dentista faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, dá um polimentozinho aqui, faz uma tapiação aqui. Por quê? Porque está lá com agenda, atendendo o paciente a cada meia hora, porque tem que atender como? Por volume. Então, prometeu que vai finalizar em 2 meses, dê seus pulos, vista a sua roupa de sapo, faça o que for preciso, mas entregue no tempo certo. Porque se você não faz isso, você começa a perder a credibilidade do seu paciente. E a melhor coisa do mundo é o paciente dizer assim: poxa, a doutora disse que me entregava em 2 meses e com 1 mês e meio eu terminei. Você acha, o que foi que eu disse antes? A gente quer um paciente o quê? Um paciente fiel, advogado e evangelizador. E quando ele estiver numa roda de amigos, sabe o que ele vai dizer? Rapaz, eu fui para uma dentista agora, que ela termina o tratamento rápido. Eu ia para outros dentistas, eu passava o ano indo lá. Ia uma consulta, ia para outra, ia para outra. Quantos pacientes
eu fiz, por exemplo, uma coroa. Já terminou, Dulce? Já vai cimentar? Já, por quê? Nossa, um outro dentista lá, eu ia umas 10 vezes. Todo dia que eu ia, ele pegava, tirava o provisório, fazia isso, olhava para cá, olhava para lá, parecia que ele não fazia nada. Aí o paciente disse, aí eu cansei, estava cansada de ir lá tantas vezes e ele não finalizar. Então, isso é um ponto, sabe? E o que é que eu tenho dito para vocês? Olha, o que vai fazer você aumentar em 10 mil o faturamento do seu consultório não são coisas extraordinárias. No momento em que você começar a fazer esses pequenos ajustes, a coisa começa a crescer. O seu faturamento começa a crescer, sim. Não é do dia para a noite. Eu não estou lhe oferecendo aqui facilidades. Eu não disse para você que essa mudança vai acontecer em 2 dias ou em uma semana. Eu disse para você que é possível você ter um faturamento de 10 mil a mais no seu consultório de forma consistente. Porque 100% dos meus alunos que seguem o nosso método, que fazem aquilo que a gente disse que é para fazer, que entendem a necessidade e a importância desse passo a passo, 100% desses alunos conseguem os resultados. Eu já mostrei na aula 1, eu já mostrei na aula 2 e eu vou continuar mostrando aqui na aula 3. Mas eles entram em ação. Nada muda, nada cai do céu, não é milagre, não, é ação. Conhecimento colocado em prática. Conhecimento liberta, sim, mas o conhecimento ele só liberta se você colocar esse conhecimento em prática. Porque o conhecimento só para guardar é obesidade mental. E não é isso que a gente deseja aqui para você. Terceiro ponto, over delivery. Nunca ouvi falar sobre isso. Over delivery é você entregar mais do que o paciente pensa que vai receber. Atenção, atenção, abra os ouvidinhos aí. Entregar mais não é você. O paciente veio fazer uma coroa, você entrega 2. Não, né? O paciente veio fazer um botox, você faz um preenchimento. Claro que não é isso que eu estou falando. É entregar mais, até em termos de cuidado. Por exemplo, o paciente vem na primeira consulta para você. Na cabecinha dele, como é uma primeira consulta com um dentista? Ele vai entrar, o dentista vai falar com ele ali 2 palavrinhas, vai mandar ele sentar na cadeira, vai mandar abrir a boca, vai fazer o exame, no máximo vai pedir umas radiografias e tchau e bênção. Quando ele chega, que você faz aquela primeira consulta de encantamento, isso já foi um over delivery. Ele já está recebendo mais do que ele esperava. Imagine que na primeira consulta você ainda entrega para ele um kit de boas-vindas. Quem aqui tem um kit de boas-vindas para entregar ao seu paciente? Quem aqui, por exemplo, eu estou dando ideias para vocês, porque aqui é conteúdo forte. Então, aqui eu lhe mostro o caminho. Aqui eu abro a sua mente, eu expando a sua consciência para você começar a traçar as estratégias para o seu consultório. E você pode continuar comigo, sim. Você pode continuar com um grupo, sim. Um grupo que está ali, o tempo inteiro pensando em novas estratégias. Então, quando o paciente está lá na sua frente, quem aqui tem um e-book que vai entregar ao seu paciente, que ele nem esperava, com instruções, com informações, uma coisa organizada, bonita, bem feita? Isso é o quê? Isso é entregar mais do que ele esperava. Ah, você tem aquele kit ali, a escova, o fio dental? Melhor do que nada. Mas isso é o básico. Vamos sair do básico, vamos ampliar, vamos pensar em algo diferente para oferecer àquele paciente. Recentemente eu fui numa colega para fazer meu botox e eu encontrei lá uma pessoa que, de fato, todo o seu atendimento foi acima do meu esperado. Ao terminar, ela ainda me presenteou com um mimo que não foi uma pasta, não foi uma escova, foi outra coisa completamente diferente. Assim, interessante, bem cuidado, que fez o quê? Agregou valor. Porque aqui nós estamos trabalhando para que você seja o quê? Hashtag, qual é a nossa hashtag? Eu vou até colocar aqui, eu acho que a gente estava até esquecido da nossa hashtag. Olha aqui a nossa hashtag, dentista de valor. Hashtag dentista de valor. Então, o dentista de valor
Ele sai do quadrado. O dentista de valor, ele pensa mais do que os outros. O dentista de valor busca opções e busca melhor entrega. Você ligou, pediu no restaurante um almoço. Você está esperando o quê? Você está esperando o almoço. Aí vem uma pequena sobremesa, vem um bombom. Aquilo é o quê? Over delivery. Aí você diz, poxa, que legal, recebi esse bombom, que maravilha. Então, isso é over delivery. Pense como eu posso agregar valor, como eu posso entregar para o meu paciente mais do que ele espera. Na minha consulta, isso pode ser em qualquer momento, na minha consulta, no meu primeiro contato, durante o tratamento, ao finalizar o tratamento. Você quem vai escolher que momento você vai surpreender positivamente esse paciente. Quarto ponto, suporte. O seu suporte, o seu time, ele tem que estar afiado, ele tem que estar treinado, ele tem que, olha, o nome está dizendo suporte, ele tem que dar o suporte ao seu paciente. Você manda uma mensagem, o paciente manda uma mensagem para você, espera 48 horas para você responder, para o seu suporte responder, para o seu time responder. O paciente manda uma mensagem dizendo que quer marcar e a pessoa diz, tá, eu entro já em contato, que já é esse. Nunca diga para os seus, né, para a sua secretária dizer, daqui a pouco eu entro em contato, daqui a pouco eu volto a ligação. Não, olha, cria scripts. A gente tem esses scripts para os nossos alunos. Dentro de 10 minutos eu retorno a mensagem. Dentro de 10 minutos eu retorno com o resultado. Dentro de 10 minutos eu dou a resposta. A pessoa precisa, quando eu digo 10 minutos, eu me sinto o quê? Confortável, eu me sinto o quê? Segura. A pior coisa é você liga, poucas pessoas hoje fazem uma ligação. Ok, mas aí eu ligo, aí o telefone toca, 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 e ninguém atende. Ou quando atende, diz, alô, só um minutinho. Aí, ó, fulano, isso assim, não sei o quê, papapá, falando com outra pessoa. Olha, que impressão eu estou ficando desse consultório. Esse é um consultório de valor? Esse é um profissional de valor? A grande maioria dos dentistas não treina a sua equipe. A grande maioria dos dentistas não faz reunião com a sua equipe. A grande maioria dos dentistas não traça processos para que a sua equipe entenda e saiba o que precisa fazer. Então, o seu suporte, ele faz parte do seu negócio. E você precisa trabalhar o seu suporte para que ele possa entregar o melhor possível. Essa semana, eu entrei em contato com a nutricionista através do WhatsApp, mandei mensagem segunda-feira, e até hoje eu não recebi. Até hoje tem alguns dias que eu mandei essa mensagem e até hoje eu não recebi resposta. Qual é a possibilidade de eu marcar? Nenhuma. Eu já busquei uma outra profissional. Quinto ponto, acesso. Acesso ao quê, Dulce? Existe coisa pior do que um dentista inacessível. Não, ele é inacessível. Ninguém consegue falar com esse dentista. Nem os colegas, nem os pacientes. Aí o paciente diz, olha, pergunta, eu queria muito tirar uma dúvida com a doutora, porque eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. Ah, a doutora não pode atender. Ah, a doutora, não. Aí o paciente tem uma coisa, faz uma cirurgia, aí você faz algum movimento para saber como é que está o seu paciente depois que ele passou por um procedimento agressivo, uma cirurgia, um tratamento grande. Aí eu mando a minha secretária. Você não sabe, você não tem noção da diferença, do peso que faz em você. Não vai fazer uma ligação, que ninguém atende ligação. Em você fazer um áudio. Olha, fulano, como é que você está? Está bem? Qualquer coisa que você precisar, pode me ligar. Este daí é o meu WhatsApp particular. Quando você diz assim, esse é o meu WhatsApp particular, o paciente fica, poxa, olha, como eu sou importante. A doutora Dulce me deu o WhatsApp particular dela, porque eu posso ter qualquer coisa. Lembra que a gente fala que o paciente precisa de segurança? E muitas vezes, uma das grandes objeções, quando eu estava ali conversando com o paciente, eu perguntava para ele, por que você está me procurando?
Porque, de fato, eu não sou a primeira dentista que você procura. Você já andou, né, em outros mundos, com outros dentistas, e eu não quero saber o nome, mas o que foi que fez com que você quisesse trocar? E algumas vezes eu escutei, porque quando eu mais precisei do meu dentista, aquele dentista que eu estava com ele há 10, 15, 20 anos, eu não consegui encontrá-lo. E eu passei um final de semana com dor, eu passei um final de semana com o dente quebrado, passei um final de semana sem o provisório, eu passei um final de semana com isso, com aquilo outro. E eu não consegui encontrar o meu dentista. O meu dentista. Não é que você vai ficar, eu não estou dizendo que você vai ficar à mercê o paciente vai ligar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Dificilmente isso acontece. Na nossa realidade, dificilmente isso acontece. Então, não pense você, independente de que momento você esteja profissional, que você é um ser supremo e que deve ser inacessível. Não! Lembra qual é a grande reclamação? O mercado está cheio. O mercado está competitivo. E nós estamos aqui para que você faça diferente, para que você faça diferença e para que você, em decorrência dessa diferença, você, sim, aumente o faturamento do seu consultório em pelo menos R$ 10.000 de forma consistente. Porque uma das maneiras de você aumentar consistentemente é trabalhar na fidelização do seu paciente. Sexto ponto, brindes. Brindes especiais, sim. Existem alguns pacientes que eles são especiais. E muitas vezes, determinados brindes, eles não são para todo mundo. Você sabe disso. Você sabe que as grandes empresas presenteiam os grandes fornecedores, presenteiam as pessoas que compram, os bancos presenteiam aquelas pessoas que têm as contas maiores. É ou não é? Sim ou não? Então, você tem pacientes, muitas vezes, que está tratando aí ele, a mulher, todos os filhos, que deixa tratamentos de ticket alto para você. E quantas vezes você mandou ou você ofereceu um brinde especial para esse paciente? Porque esse paciente é especial. Porque se você pensar, existe uma lei, não é uma lei, Pareto, sabe? Daqui a pouco eu lembro. Não é uma lei, mas vamos pensar em lei, tá? De Pareto, que ele fala sobre o 80-20. O que é o 80-20? Se você pensar no seu consultório, você vai observar que 80% dos seus pacientes deixam 20% do seu faturamento, mas que 20% dos seus pacientes deixam 80% do seu faturamento. E são esses 20% que deixam 80% do seu faturamento que você deve pensar neles de forma diferente. Esses são os pacientes VIPs. Esses pacientes são pacientes que têm condições de lhe indicar outros pacientes que têm as mesmas condições que eles e que, consequentemente, vão chegar ao seu consultório e vão ser capazes de pagar os valores que você deseja. Então, esses pacientes, eles merecem brindes especiais no dia do aniversário, no final do ano, se ele é um médico no dia do médico, se ele é um contador no dia do contador, se ela é uma nutricionista no dia do nutricionista. Isso dá trabalho. Claro que dá trabalho, né? O que é que não dá trabalho? Trabalho dá trabalho. Aumentar faturamento dá trabalho. Se não desse trabalho, todo mundo estava com faturamento lá em cima. Todo mundo estava com o consultório cheio de pacientes, todo mundo estava fechando todos os tratamentos, todo mundo tinha seus pacientes fiéis, e não é assim. Então, trabalho dá trabalho, mas só existe uma maneira da gente aumentar faturamento, que é trabalhando, e não com aquela máxima de que é estar trabalhando no mocho. Ao contrário, muitas vezes é fora do mocho, pensando em estratégias, pensando quais são os pacientes que eu vou trazer e que eu vou levar esses brindes especiais para eles. Então, isso daí também é uma forma de você fidelizar, de você reconhecer os pacientes que lhe reconhecem como um bom profissional. Sétimo ponto, novidades. O paciente está aí com você 10 anos, chega no seu consultório há 10 anos, não vê nada novo.
Tudo igual. Você não tem um aparelho novo, você não tem uma técnica nova, você faz todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, usando os mesmos materiais, usando os mesmos equipamentos. O seu consultório, nada, não tem nenhuma novidade. Você não coloca nem que você foi para um congresso, nem que você fez um curso, nada, nenhuma novidade. O paciente adora novidades. Eu tive uma paciente que uma vez, ela nem ficou comigo, porque ela era paciente de um dentista super bem conceituado aqui na minha cidade, e ela foi lá no meu consultório. E quando eu olhei, eu pensei, poxa, por que ela está aqui? Porque os trabalhos que ela tinha eram trabalhos maravilhosos. E aí ela me disse, olha, eu vim aqui, eu sei que o doutor fulano ele é muito bom, mas eu fico intrigada, porque apesar de eu não ter problema nenhum, eu nunca vejo ele fazer nada. Ele nunca me conta uma novidade, ele nunca me diz que tem uma técnica nova, ou que foi para um congresso, ou que foi para um curso. Eu não vejo nada, eu não vejo ele falar. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que existem coisas novas que ele não conhece? E aí eu disse para ela, olha, você não tem o que fazer aqui, porque ele é um dentista absolutamente competente e tudo que ele fez, todos os trabalhos que ele fez aqui estão impecáveis. Então, se esse é o seu questionamento, eu lhe aconselho, volte para o seu dentista, porque os trabalhos estão impecáveis. Então, eu preciso mostrar ao paciente que eu estou sempre indo buscar novidades para oferecer o meu melhor, para trazer para ele o melhor. A melhor técnica, o melhor equipamento, o melhor atendimento, mais conforto, treinando o meu time para que seja atendimento ainda melhor. Então, e eu tenho que fazer com que esse paciente perceba, porque não é só sobre ser, é sobre parecer ser. Então, o paciente tem que saber que eu estou investindo nisso. Por quê? Porque eu sou, a nossa hashtag, um dentista de valor. E ele precisa saber que eu sou uma dentista de valor. Então, coloca aí a nossa hashtag dentista de valor. Um outro ponto, já estamos no 8º ponto para você fidelizar os seus pacientes. Ter um plano de fidelidade. Ai, Dulce, isso é muito difícil. Como é que eu crio um plano de fidelidade? Depende. Eu não sei qual é a sua especialidade. Você pode criar, sim, um plano de recorrência. Você pode criar um plano para que o paciente seja fiel a você. Você pode criar um plano dentro do seu próprio consultório. Em vez de ele estar pagando um plano odontológico, você tem um plano aí. Você tem que criar o seu plano de acordo com a sua especialidade, de acordo com o que a sua clínica, o seu consultório oferece, de acordo com os tratamentos que você é capaz de oferecer a esse paciente. Então, pensem, abram essa cabeça e pensem sobre um plano de fidelidade. Porque, às vezes, o paciente faz hoje com você, e aí, quando você não cria esse plano, no outra vez ele diz, alguém fala, meu primo agora é dentista. Aí eu vou experimentar o primo, né? Porque você ainda não foi capaz de encantá-lo o suficiente e criar essa conexão e torná-lo um paciente fiel, advogado e evangelizador. Você tem que estar trabalhando o tempo inteiro para ter o seu paciente fiel, advogado e evangelizador. Então, nós já vimos até agora 8 estratégias para você fidelizar o seu paciente. E aí eu já pergunto, quais dessas estratégias, até agora nós vimos 8, quais dessas estratégias você vem empregando no seu consultório de forma consistente? Não é, eu às vezes faço, às vezes não faço quando tenho tempo, não. De forma consistente, mês a mês, como um processo. Aqui no meu consultório, a gente faz isso sempre. Quantas dessas estratégias você já pensou? Quantas delas você colocou em ação? Quais os resultados dessas estratégias? Tudo que a gente coloca em ação, a gente tem que ter métricas. Então, estabeleça uma estratégia de plano de fidelidade. Eu tenho que olhar, eu tenho um negócio, eu tenho que olhar, peraí, vamos ver se essa estratégia está dando certo. Está dando certo, ok, o que é que eu posso melhorar? Não está dando certo. O que é que eu posso fazer diferente? Por que é que não está dando certo? Eu tenho que entender.
cada estratégia dessa, eu tenho que traçar e eu tenho que entender e ver sempre quais são os pontos de melhoria que eu preciso trabalhar. Porque essas estratégias, eu vou colocá-las... eu não consigo colocar as 10 que você vai falar hoje, mas se você colocar uma, duas, você vai ajustando aquela uma, duas, depois passa para a terceira, depois para a quarta, depois para a quinta, e assim até você... E essas são apenas algumas estratégias. Existem inúmeras outras estratégias que a gente trabalha no nosso programa, que, aliás, eu vou pedir permissão a você, eu espero que você me dê permissão aí, para que eu fale um pouco do nosso programa, porque já tem muita gente perguntando. Muitas pessoas me mandaram mensagens nesses últimos 2 dias, falando, Dulce, que método é esse, que programa é esse, que você fala tanto, e você ficou de falar alguma coisa lá na aula 3, então eu já quero lhe pedir permissão para que eu possa falar sobre esse programa. Porque você precisa entender que as possibilidades, elas são muito maiores do que você imagina. E existem essas possibilidades, que muitas vezes o que você não conhece. É aquilo que a gente falou no início. Conhecimento é o caminho, e é o conhecimento que vai libertar. É o conhecimento que vai fazer com que você tenha condições de mudar os seus resultados. Então, existem possibilidades, e essas possibilidades, elas são maiores do que você imagina. E o seu consultório, ele espera mais de você. O seu consultório espera mais de você. Eu quero repetir isso, porque na aula 2 eu falei, o seu consultório jamais pode ser maior do que você. Jamais o seu consultório será maior do que você. Você é maior do que o seu consultório. Quanto mais você cresce, mais o seu consultório cresce. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, eu quero pedir licença e trazer para vocês um pouco do que é o nosso programa, tá? Dentista de Valor. O que é o nosso programa Dentista de Valor? Onde nós iremos juntos mais profundamente, eu com você, acompanhando você ali, ó, pegando na sua mão, para que você, sim, com esse passo a passo estruturado, com estratégias mais profundas, você consiga faturar 10 mil a mais no seu consultório. Então, eu quero apresentar esse programa aqui para você, porque muita gente me pergunta sobre isso, e eu queria simplesmente que você escutasse isso aqui. O faturamento foi 8.280. Em janeiro de 2021, o meu faturamento foi R$ 24.026. Isso bruto, meu faturamento bruto. E em fevereiro de 2020, o meu faturamento foi R$ 9.975. Em fevereiro, foi R$ 24.675. Em março de 2020, o meu faturamento foi R$ 14.545. E em março de 2021, foi R$ 28.960. Em abril de 2020, foi R$ 12.690. E esse mês de abril, que eu estive doente, eu fui diagnosticada com síndrome do túnel do carpo, eu passei 15 dias trabalhando alternado, ou eu vinha de manhã ou eu vinha tarde. O meu faturamento fechou em 21.065. E isso é o quê? É aumentar 10 mil a mais, é muito mais. Então, esse é um dos exemplos, né, a doutora Francisca Lucas, do Cruzeiro do Sul no Acre, quase que não sai Cruzeiro do Sul no Acre, doutora Francisca Lucas, ela conseguiu esse resultado fazendo o passo a passo. Aquilo que eu disse para vocês, 100% dos meus alunos que seguem o método, eles conseguem esse resultado. Mas é preciso seguir o método, é preciso entender o método, é preciso aprofundar no método. Porque as coisas que a gente traz durante a semana, durante as lives, elas são superficiais. E a gente, para ter uma estrutura de um negócio, a gente precisa dar um mergulho mais profundo nesse conhecimento. A gente precisa ter conhecimento. E por isso que eu estou trazendo para vocês aqui rapidamente, não se preocupe de ser rápido, eu só quero mostrar o que é o nosso programa Dentista de Valor, que nós vamos abrir as inscrições para essa nova turma na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã.
Muita gente percebe, quando a gente fala, muita gente percebe que é uma oportunidade. Poxa, isso é uma oportunidade. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de fazer um movimento. Muita gente percebe, mas muita gente diz assim, não, eu não vou agir. Algumas passam e nem percebem que é uma oportunidade, mas 15% de uma população percebe, puxa, isso é uma oportunidade. Essa oportunidade é para mim. Essa oportunidade apareceu agora, eu estou precisando dessa oportunidade. Essa oportunidade caiu no meu colo, né? Caiu na minha frente. Mas entre perceber que é uma oportunidade e agir, muitos ficam pelo caminho. Então, 15% das pessoas percebem que é uma oportunidade, mas apenas 3% agem. E a gente precisa, sabe, entender que muitas vezes o que muda o nosso resultado, que muda os nossos resultados e o que muda daqui para frente a nossa vida é uma decisão tomada hoje. Porque a situação que muitos dentistas encontram-se hoje é decorrente de decisões tomadas no passado. Decisão de não ter ido à luta, decisão de não ter deixado os convênios, decisão de não ter ido buscar parcerias, decisão de não ter feito a gestão financeira do seu consultório, decisão de não ter um time e uma equipe organizada. E essas decisões tomadas lá atrás, elas trouxeram o quê? As consequências de hoje. Então, o nosso programa, ele vai fazer com que você trabalhe esses 6 pontos que eu já falei. Branding, captação, atendimento de excelência, fechamento, fidelização, gestão e estratégias. Mas para quem é, Dulce, esse programa? Eu lhe digo que o nosso programa, ele é um programa que eu posso dizer, vamos dizer, ele é um acelerador, tá? Ele acelera resultados. Ah, mas eu vou sozinho. Ok, você vai sozinho e possivelmente você vai mais lento. Ou você vai sozinho e possivelmente vai por caminhos equivocados. Porque quando você tem um grupo, quando você tem um mentor que já passou por essa experiência, e são 35 anos que eu trabalhei no Mocho, 35 anos que eu tive consultório e que depois uma clínica, eu sei como acontece, eu sei quais são os perrengues, né? Eu sei o que é eu sei onde estão os erros, eu sei onde estão os equívocos e eu sei também como resolvê-los. Porque além da parte de estar lá, né, da coisa braçal de estar no consultório, eu busquei nesses últimos anos me qualificar com cursos de gestão, cursos de marketing, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de sabotadores, cursos de PNL, vários cursos de treinamento de inteligência emocional, porque eu entendo que muitas vezes a nossa trava, não está aqui, mas está aqui. Então, a gente precisa destravar. Para quê? Para que eu possa me colocar em ação. Então, o nosso programa é um programa que vai agilizar, que vai acelerar. Por quê? Porque eu posso estar aqui e desejo estar aqui. Em quanto tempo eu posso chegar aqui? Eu posso acelerar, estar aqui em 3 meses ou em 1 ano, como a gente viu agora o caso, né, da Francisca, ou eu posso levar 3, 4, 5 anos. É um acelerador. O nosso programa, ele dá clareza, porque o que eu mais percebo é que as pessoas não têm clareza. Elas não têm clareza nem de onde estão, nem de onde desejam chegar. Quando a gente diz assim, você tem metas, você tem um objetivo claro, aonde você quer estar em dezembro de 2023? Como é que você quer estar de faturamento? Ah, não sei, nunca pensei sobre isso. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu posso saber onde eu quero chegar? Eu preciso ter clareza do caminho. Eu preciso ter direcionamento. Porque se eu quero chegar lá naquele ponto, eu preciso ir nessa direção. Se eu vou nessa direção, eu estou indo no sentido contrário. E muitas vezes a pessoa acelera, coloca a velocidade, mas na direção errada. E a pior coisa que pode acontecer não é você não chegar, é você chegar no lugar errado. Imagina, eu quero chegar na esquerda e vou chegar na direita. Então, o nosso programa, ele dá direcionamento, ele dá confiança. Por quê? Porque a gente tem todo um suporte de trabalhos, sabe, emocionais, de trabalhos de mentalidade, para lhe dar confiança. Ele traz conhecimento. Quando você não consegue fazer a gestão do seu consultório, quando você não sabe calcular o valor da sua hora clínica, precificar,
trabalhar na negociação, fazer a venda, fazer a captação dos seus pacientes, como você não sabe como se posicionar, tudo isso a gente traz. Então, a gente traz a segurança e resultados. E aí, vocês estão vendo, ao longo dessas 3 aulas, vocês viram os resultados dos nossos alunos. Então, o nosso programa Dentista de Valor, ele basicamente, ele é composto de 6 módulos, onde esses 6 módulos, eles estão divididos em 3 fases. Na primeira fase, é aquela fase que a gente estabelece metas, objetivos e trabalha muito a questão do atrair pacientes. Você vai aprender, nesse primeiro momento, a captar pacientes, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender o que é um perfil comportamental para poder falar com o seu paciente. Lembra que eu falei isso na aula 2? Do jeito que ele quer ser tratado. Então, tudo isso a gente vai trabalhar nos 2 primeiros módulos, que correspondem à fase 1, que é a fase do atrair. Os dois outros módulos, que são os módulos intermediários, a gente vai trabalhar o quê? O fechar. Aí a gente vai trabalhar vendas, a gente vai trabalhar negociação, a gente vai trabalhar organização financeira, a gente vai mostrar para você como precificar, qual o valor da sua hora clínica, qual a sua margem de lucro, até onde você pode negociar. Tudo isso a gente vai trabalhar nessa segunda fase de fechar. E nos 2 últimos módulos, que são os módulos de fidelizar, nós vamos trabalhar toda a questão da fidelização, nós vamos trabalhar, inclusive, organização de tempo, nós vamos trabalhar a sua organização financeira mais ainda, então com mais profundidade, e a gente vai trabalhar técnicas de fidelização, como são os 2 módulos intermediários, a gente foca no fechamento, e os 2 módulos finais, a gente foca na fidelização. E o que é que você vai ter nesse programa? Primeiro, você vai ter o meu acompanhamento ali de perto. Eu tô ali, ó, o tempo inteiro. Você vai estar comigo todos os dias, durante 365 dias do ano, porque o nosso programa, você tem direito e acesso ao programa durante um ano. Então, eu estou lá, a gente tem um canal do Telegram, qualquer coisa que você pergunte, eu imediatamente respondo. Se eu demorar um pouco é porque eu estou dando alguma aula, fazendo alguma palestra, ou fazendo alguma live, mas assim que eu termino, eu já vou lá e respondo. Tudo que você tiver dúvida, tudo que você tiver dificuldade, você vai ter ali uma comunidade de profissionais que têm os mesmos objetivos. Ontem mesmo a gente fez uma aula, e aí quando a gente faz aquelas aulas, os nossos encontros, porque a gente tem encontros quinzenais, nós vamos ter 10 encontros quinzenais, além de toda a parte gravada do programa, com todas as aulas, nós vamos ter encontros quinzenais, 10 encontros quinzenais, onde a gente vai trabalhar mais fortemente algumas aulas e, principalmente, os colegas perguntando, questionando, trazendo suas dúvidas e a gente buscando as soluções. E o que eu quero dizer é que eu não te largo durante esse um ano, e eu espero que depois a gente continue de outra maneira. Durante esse um ano eu não lhe largo, estou ali, eu sempre brinco, que eu digo assim, eu estou de olho em vocês, trazendo desafios, estimulando, incentivando, perguntando, buscando, olhando, querendo saber, porque para mim o que importa é que você tenha resultado. Isso é o que importa. Você, para mim, não é um número, você, para mim, é uma pessoa especial e que eu cuido, então eu me importo com você. E aí muita gente fica se perguntando, né? Aquela velha pergunta. Mas espera aí, mas quanto é que custa esse programa? Eu quero saber quanto é que custa. Calma, calma. Não vamos pensar nisso agora. Eu quero primeiro que você conheça o programa. E a primeira coisa que eu quero perguntar é quanto custou todo o seu conhecimento? Vamos pensar agora. Bota aí na ponta do lápis. Quanto você já investiu em conhecimento técnico? Ok. Todo esse conhecimento técnico tem trazido o retorno financeiro que você deseja? Ainda não. Sim ou não? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Se ainda não está dando o retorno financeiro que você deseja, é porque talvez você precise de outros conhecimentos. Você precise de novos conhecimentos e de novas habilidades para transformar. Olha, presta atenção. Você vai transformar todo esse investimento técnico em faturamento para o seu consultório. Você vai ter novos conhecimentos e novas habilidades e novas competências para transformar
todo esse seu conhecimento técnico, toda essa bagagem que você tem, todos esses seus cursos, todas as suas especializações em um negócio rentável. É isso que eu quero fazer. Por isso que eu digo que o nosso programa ele é o quê? Ele é um acelerador de resultados. Você pode chegar no mesmo lugar? Sim. Mas se a gente pode acelerar, por que a gente vai ficar igual a uma tartaruga? Vamos acelerar. O mundo é rápido. E outra coisa, por enquanto, muitos dentistas ainda não estão fazendo essas estratégias que eu trago para vocês. Não tem ainda nem conhecimento dessas estratégias, mas daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo as mesmas estratégias e aí tudo vai ser igual. Muitos dentistas demoraram muito a entrar nas redes sociais e agora que começaram a entrar, ou ainda nem entraram. E aí já tem uma série de dentistas que estão nas redes sociais. Então, a gente fica às vezes demorando, e quando vai entrar, o universo já está cheio. Então, quanto custou todo o seu conhecimento? Ok, vamos pegar agora este conhecimento, vamos acelerar, vamos ter novas habilidades e novas competências e fazer com que esse seu conhecimento técnico se transforme em faturamento para o seu consultório. E é justo que muito custe o que muito vale. Sim, é justo que muito custe o que muito vale. Tudo que vale muito tem um custo elevado. É por isso que eu digo, você tem que se conscientizar que você é um dentista de valor. E no momento em que você se conscientiza que você é um dentista de valor, os seus valores vão aumentando e, consequentemente, o faturamento do seu consultório também. Então, grave isso. Traga isso para você. É justo que muito custe o que muito vale. E olha só, o nosso programa ele vai abrir as inscrições na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. E para quem entrar na próxima segunda-feira, a gente tem bônus, extra bônus. Então, quais são os bônus para quem entrar na segunda-feira? Sim, porque as inscrições do nosso programa, elas vão acontecer apenas segunda, terça e quarta. Quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, a gente encerra as inscrições, porque eu já quero estar junto com os meus novos alunos, e na outra segunda, a gente já vai ter o nosso primeiro encontro. Então, segunda, terça e quarta. Para quem? A gente privilegia as pessoas que agem, as pessoas que estão determinadas, as pessoas que estão ali, com vontade de mudança. Então, para quem entrar na segunda-feira, quais são os bônus? Primeiro bônus, o nosso post box, a gente chama de post box. O que é isso? Tem alguns dentistas que ainda não começaram a se colocar nas redes sociais, têm dificuldades, eu não sei o que eu coloco no meu feed, para lhe estimular, para fazer com que você já vá se colocando. Nós entregamos como bônus uma caixa com 30 templates. O que são templates, Dulce? São os cardzinhos para você colocar, já começar a colocar no seu feed, ou no seu feed do Instagram, ou no seu feed do Facebook, na rede social que você usa. Então, já vai estar ali pronto para você, 30 cards para você começar a se colocar em ação. E olha só, se você colocar um card por semana, quantas semanas você vai ter de card? Se você disser, eu vou colocar todo dia, você já vai ter um mês aí de card. Então, esse é um bônus que você já vai... Porque a gente falou lá na nossa primeira aula da importância de você se colocar aonde? Nos canais de vendas. Então, aqui para ajudar você, eu quero que você tenha resultado o mais rápido possível. O nosso programa é um programa de aceleração. Então, esse é o primeiro bônus. Segundo bônus é uma aula minha que é construindo o seu Instagram. Os primeiros passos. Eu vou explicar nessa aula como é que você constrói a sua bio, o que é que você coloca nos stories, o que é que você coloca no feed, o que é que você coloca no Reels, quais são as várias áreas, como você deve atuar para várias áreas. Então, essa é uma aula bônus que eu ministrei aí para os nossos alunos e que agora ela é bônus para você também. Além disso, você vai ter acesso a 2 encontros em grupo que com o nosso, a pessoa, o publicitário Zé Guilherme, que é quem faz toda essa parte do nosso trabalho online. Ele vai mostrar para você como você deve começar a se colocar
no Google, como você se localiza, como você se posiciona. Então, toda a parte online, que são 2 encontros que a gente chama seu consultório online. Então, passo a passo para você ser encontrado pelo seu paciente ideal, que busca você. Lembra que eu falei isso? Busca você, coloca no Google e não acha, coloca você no site de busca e não acha, e ele vai lhe mostrar como você pode se colocar para ser encontrado. Temos ainda um curso completo, tá? Um mini curso de tráfego pago, onde e como investir. Esse curso vai ser ministrado pelo nosso gestor de tráfego, o Gabriel Espinhara. Então, é ele que faz todo o tráfego do nosso negócio, e a gente sabe hoje que muitas vezes, para a gente chegar, para a gente romper uma bolha e chegar num lugar ou num paciente que nunca nos viu, a gente precisa patrocinar, a gente precisa anunciar para que aquele paciente que eu quero, ele possa me ver. Então, vocês também vão ter acesso a esse mini curso chamado Tráfego Pago, onde e como investir. Além disso, eu preciso me posicionar. E muitas vezes esse posicionamento, para que eu seja um dentista de valor, eu preciso mudar um pouco a minha imagem. Então, que imagem profissional eu quero passar para ser observado como um dentista de valor? E aí, Gabriele Farias, que é estrategista de imagem, criadora do método Terapia com Estilo, ela traz também uma aula de imagem profissional, que vai agregar muito na questão do seu branding pessoal. Temos ainda um curso completo de liberdade financeira, como fazer, guardar e multiplicar. Nesse curso, que são vários módulos, é um curso completo mesmo, você vai ter acesso a aulas que vão lhe mostrar quais são as suas crenças com relação ao dinheiro, quais as dificuldades que você tem de fazer esse dinheiro, quando você fizer esse dinheiro e como você vai fazer esse dinheiro, você vai guardar, parte desse dinheiro você vai guardar naquele local que você precisa, aquele que a gente chama de reserva financeira, colchão financeiro, e vai lhe explicar ainda no último módulo, com a consultora financeira Natália Simões, ela vai lhe mostrar como você pode multiplicar. Você vai dar os primeiros passos para o quê? Para você investir o seu dinheiro. Então, a gente precisa fazer, a gente precisa guardar e a gente precisa multiplicar esse dinheiro. E eu sei que muitos dentistas têm essa dificuldade, né? Misturam o dinheiro da vida pessoal com a vida profissional, tem as contas misturadas, só tem um cartão de crédito, só tem uma conta, e aí não sabe o dinheiro que entrou do consultório, o dinheiro que saiu, é aquela confusão financeira, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é começar a se organizar. Como eu disse para vocês, eu fui professora de dentística por 35 anos, e durante os últimos anos, a gente começou aqui no mundo online com os cursos clínicos. E quem fizer a inscrição na segunda-feira vai ter como bônus, além de todos esses bônus que eu já falei, vai ter o curso completo de clareamento dentário, clareamento dental, detalhes fazem a diferença, e o curso de cimentação adesiva, tudo junto bem colado. Então, você vai ganhar 2 cursos clínicos. Por quê? Que foi que eu disse antes. A sua entrega tem que ser excelente. Você tem que saber o que você faz. Então, nesses 2 cursos, o de clareamento dental e o de cimentação adesiva, você vai ver o passo a passo, você vai ver toda a teoria. Tudo, são 2 cursos completíssimos. Um sobre clareamento dental e outro sobre cimentação adesiva. Então, vê só, né? Estou parecendo uma mãe, né? Daqui a pouco estou uma mãe, né? Mamãe por aqui. Então, veja quantos bônus para você que vai fazer a sua inscrição na segunda-feira. Agora, para quem fizer a inscrição até às 11h59, 1 minuto antes do meio-dia, 1 minuto antes do meio-dia, além de todos esses bônus que eu falei, ainda vai levar um outro curso clínico chamado Sensibilidade Nunca Mais, onde a gente fala das sensibilidades cervicais, a gente fala de sensibilidade pós-operatória, a gente fala de sensibilidade com clareamento, as técnicas para evitar essa sensibilidade. Então, é outro curso completíssimo sobre sensibilidade. E a gente chama Sensibilidade Nunca Mais, que é prevenir e tratar
essa sensibilidade. Mas esse curso de sensibilidade nunca mais é só para quem fizer a sua inscrição até às 11h59. Se você fizer até às 11h59, você vai levar todos esses bônus. E aí, aquelas pessoas que se inscreverem até às 7h59, porque as inscrições começam às 7 horas, e esse link, a gente vai mandar um link às 7 horas da manhã. Quem vai receber esse link? As pessoas que estiverem no nosso grupo VIP. Quando eu terminar a aula, fique aqui comigo até o fim. Ao final da aula, você vai ver um card que você vai clicar e você vai entrar no nosso grupo VIP. As pessoas que estiverem no grupo VIP, elas vão receber o link às 7 horas da manhã. E elas vão ter de 7 da manhã até 7h59 para fazer a inscrição e receber, além de tudo isso, o nosso curso de resinas compostas, a arte do possível. Resinas compostas com tudo. Resina na região anterior, resina na região posterior, classe 3, classe 4, fechamento de diastema, lateral conoide, facetas de dentes claros, faceta de dentes escuros, como restaurar os dentes posteriores, como fazer anatomia, como fazer acabamento, polimento, tudo. Tudo são 5 módulos de resinas compostas. Esse foi o curso como a gente começou aqui no mundo online. É um curso que eu ministrei durante muitos anos, online e offline, presencial e online. Então, esse curso e todos os outros bônus, se você fizer a sua inscrição até às 7h59, ok? Então, nós só vamos enviar o link para inscrições abertas às 7 horas para esse grupo. Estamos privilegiando as pessoas que entrarem no grupo VIP. Às 8 horas da manhã, a gente libera o link para todas as outras pessoas. Então, fica aqui que já já você vai ver o link aí para você fazer parte do nosso grupo VIP. Então, você pode fazer a sua inscrição 1 hora antes e aí você vai receber todos esses bônus. É o que eu falei. Você recebe todos esses bônus fazendo a sua inscrição 1 hora antes, entrando no grupo VIP, ok? Então, no final da aula, você vai poder entrar nesse grupo VIP e lá no grupo VIP eu vou enviar outras coisas para quem estiver lá, né? Amanhã, sábado, domingo, além das instruções, fiquem tranquilos, eu vou enviar mais alguns presentes para vocês. Além do que a gente não sei se vocês já baixaram, o PDF da aula 1, o PDF da aula 2, hoje a gente também vai ter um PDF, outro presente para vocês, com todo o resumo das 3 aulas, eu vou enviar um resumo das 3 aulas para vocês, que é um outro presente, tá? Então tem muito presente aqui durante essa semana, e quem fizer parte do grupo VIP ainda vai receber outras coisas que eu vou trazer para vocês, privilegiando vocês que estão decididos a entrar no nosso programa. Então, só recapitulando, quem fizer na segunda-feira até às 7 horas, até às 7h59, tem o Postbox, construindo seu Instagram, seu consultório online, imagem profissional, liberdade financeira, cimentação adesiva, clareamento dental, sensibilidade nunca mais e resinas compostas. Então, resinas compostas só se você fizer até as 7h59. Sensibilidade nunca mais, se você fizer até as 11h59. E se você perder, aí você tem direito a todos os outros bônus. Então, todos esses presentes, se você for juntar, e quem já me acompanha sabe disso, equivale a mais de 10 mil. Porque só o nosso curso de resinas, ele hoje tem o valor de 1.998, só o de resinas. Então, soma o de resina, o de sensibilidade, o de clareamento, o de cimentação adesiva, o liberdade financeira, soma tudo e você vai, sabe? Tudo isso junto equivale a mais de 10 mil reais. Agora, se você fizer a sua inscrição na segunda-feira, você vai levar tudo isso por R$0. Então, tudo isso por R$0, se você fizer a sua inscrição até as 7h59, a partir das 7h59, sai as resinas compostas e ficam os outros bônus, lembrando que sensibilidade somente até 11h59. Então, não deixe de entrar no nosso grupo VIP. E o nosso programa para os curiosos, né? Esse programa Dentista de Valor, ele hoje tem o valor de 12 parcelas de R$ 299,21 ou R$ 2.900.
o que equivale, se vocês calcularem, a R$ 8,21 por dia. Pensa na transformação desse programa na tua vida por R$ 8,21. Pense que, R$300, uma prestação de R$300. Se eu fecho uma consulta, eu tenho os R$300. Se eu consigo fechar um tratamento, eu já consigo pagar esse programa. Então, olha, de fato, assim, é ser muito, muito mãezona mesmo, sabe? Trazer para vocês tudo isso por esse valor de 12 prestações, 12 vezes de R$ 299,21, ou à vista de R$ 2.998. Formas de pagamento, como é que eu posso pagar? Parcelado no cartão. Mas eu não tenho cartão. Vai, corre. E é por isso que a gente... E olha, deixa eu dizer alguma coisa para você. Eu não estou abrindo as inscrições hoje não, tá? Eu só estou explicando. As inscrições só serão abertas na próxima segunda. Por que você só está abrindo na próxima segunda? Porque eu quero dar tempo de você se organizar. Eu quero dar tempo de você que não tem cartão, pedir emprestado o cartão do coleguinha, do irmão, do papai, da mamãe. Eu quero que você pegue 2 cartões. Pode ser em 2 cartões? Pode ser em 2 cartões. Tá? Eu quero que você se organize para estar lá, às 7 horas da manhã, no nosso grupo VIP, receber a mensagem e fazer a sua inscrição. Eu quero ver o seu nome lá. Ou você pode pagar em Pix, cartão e boleto à vista. E aí, assim que você se inscreve, você tem acesso, em poucos minutos, você tem acesso a todo o conteúdo do nosso programa, tá? Do nosso programa. Os bônus, a gente espera um pouco e depois libera os bônus também. Mas você já tem, ao nosso programa, você já tem o acesso imediato e a gente já vai marcar o nosso primeiro encontro. Então, você recebe todo o acesso assim que você faz o pagamento, tudo se realiza e aí você recebe o acesso ao nosso programa. Então, essas são as formas de pagamento. E olha só, é um negócio assim que às vezes eu fico pensando assim, poxa, não tem como, sabe? Porque a gente oferece 2 garantias, não é só uma garantia, eu ofereço 2 garantias. A primeira garantia é uma garantia incondicional de 7 dias, que é a garantia que todo mundo dá, né? Se em 7 dias você entrou no programa, não gostei da cara da Dulce, não era o que eu queria, tal, você não precisa fazer nada. Você escreve para o nosso suporte, diz que não quer, a gente não vai perguntar, a gente não vai insistir em nada, você vai receber o seu dinheiro integralmente. E existe uma outra garantia, que é uma garantia condicional. Se você fez o programa e não conseguiu o resultado que você desejava, o seu objetivo, você entra em contato comigo e você me fala, olha, eu não consegui alcançar. E aí a gente vai marcar um encontro, você vai ter que me provar que você fez todo o passo a passo, você assistiu todas as aulas, você fez todos os exercícios, você fez tudo como deveria fazer e não deu resultado. Aí a gente vai traçar novas estratégias e aí você tem mais 3 meses para cumprir aquelas estratégias. E se dentro desse tempo, depois de 3 meses que você está no programa, você não teve resultado nenhum, aí eu lhe dou mais 3 meses para você cumprir novas estratégias, nós vamos nos encontrar novamente, e aí a gente vai trabalhar nas suas estratégias, quase que uma mentoria, e aí, se você disser que não teve, aí eu nem converso, eu imediatamente lhe devolvo totalmente o seu investimento. Então, nós damos 2 garantias. Por que, Dulce? Porque eu tenho certeza absoluta que, se você fizer o passo a passo, se você fizer o que o programa lhe diz para fazer, você vai conseguir esses resultados, porque 100% dos alunos que fazem o que precisa fazer, eles conseguem esse resultado. Então, vocês vão ter o acesso ao programa por 1 ano, vocês vão ter um contato direto comigo no Telegram, e nós vamos ter 10 encontros em grupo. E aquilo que eu disse, né? Por que eu não vou liberar agora? Primeiro, porque existem pessoas assistindo em horários diferentes. Então, como é que eu vou liberar? Seria injusto liberar, né, o primeiro pacote para quem? Como é que eu vou colocar isso? Então, vamos zerar todo mundo, a nossa semana vai até o domingo, todo mundo pode assistir a semana até o domingo às 23h59, já dorme ali pronto, né, com o cartão ali do lado, porque
porque você já entrou no grupo VIP, você precisa estar no grupo VIP, porque esse link a gente só vai mandar para o grupo VIP, para a primeira hora, e aí você se prepara para essa oportunidade. Lembra o que eu falei? É uma oportunidade. É a oportunidade de você já terminar esse ano diferente. Já começar o próximo ano com novas estratégias e já começar também com resultados diferentes. E olha a nossa surpresa. Eu falei na aula 1, falei na aula 2, que nós íamos ter uma aula surpresa no domingo. E no domingo eu ressurgi com a professora de dentística, eu trazendo para vocês 7 detalhes que mudam o jogo das resinas compostas, das suas resinas compostas. Nós vamos ter uma aula no domingo, às 20h11. Não se preocupem, a gente vai mandar o link da aula para vocês, dentro dos grupos. Se você estiver no grupo VIP também, vamos mandar por e-mail. Não se preocupe que você vai saber, você vai receber o link da nossa aula. Então, essa é uma aula mais do que bônus, uma aula inesperada, onde a gente vai trazer os 7 detalhes que mudam o jogo dos resultados das suas resinas. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa surpresa. E aí a gente, voltando, né? Agora já falamos sobre o nosso programa, voltamos para aqui, para as 2 estratégias que faltam, a estratégia 9 e a estratégia 10. Estratégia 9, pesquisa. Quem aqui faz pesquisa de satisfação com o seu paciente? É preciso fazer. Às vezes a gente não sabe. Muitas vezes o paciente deixa de ir no nosso consultório e a gente pensa assim, por que será que ele deixou de ir no nosso consultório? Talvez ele não tenha gostado do trabalho que eu fiz. E não, ele deixou de ir no seu consultório porque a sua secretária não era simpática, porque ele tentou marcar com você e a sua secretária não permitiu. Então, muitas vezes ele deixa de ir para você por coisas que você desconhece. Então, é preciso fazer pesquisa sim. Muitas vezes a gente faz 2 ou 3 pesquisas de acordo com o tempo que o paciente passa. Mas, pelo menos, você tem que fazer uma pesquisa. Ao finalizar o paciente uma pesquisa. Ah, mas ninguém responde pesquisa. Responde. Se você mostrar para ele a importância dele responder a pesquisa, porque com essa pesquisa você está querendo melhorar os resultados, melhorar a entrega, melhorar o seu consultório, para que ele seja cada vez melhor surpreendido ou melhor servido, ele vai sim preencher a sua pesquisa. Hoje existem várias maneiras de fazer pesquisa online, inclusive a pessoa não precisa se identificar. Muitos de vocês responderam a nossa pesquisa quando se inscreveram na nossa semana. Por que isso? Porque a gente quer cada vez melhorar o nosso conteúdo, porque eu quero saber o que é que você deseja e trazer os conteúdos mais alinhados com aquilo que você precisa. Então, trabalhar pesquisas é muito importante para você determinar, para você observar quais são os pontos cegos que podem estar existindo no seu consultório e você nem sabe. A 10ª estratégia, celebre. Os humanos, eles gostam de rituais. Todo mundo gosta de ritual. E os pacientes também gostam de rituais. Então, terminou um tratamento, imagine aquele paciente que passou 1 ano com você, 2 anos com você. Claro que isso não é para todo paciente. Ah, eu fiz uma classe 1, vou celebrar? Não, celebre. Traga um brinde especial para ele. Diga assim, hoje nós vamos celebrar. Hoje, aqui, a gente vai tomar um café especial. Hoje, aqui, a gente vai fazer isso em especial, porque é muito importante. Nós passamos 1 ano juntos. Nós passamos 2 anos juntos. Foi muita convivência, foi muita conversa. Nós atravessamos, chame atenção para a importância desse tempo que vocês ficaram juntos. É importante você mostrar para ele o que vocês construíram juntos durante esse ano. Você e ele, você fazendo a sua parte enquanto profissional e ele fazendo a parte dele enquanto paciente. Então, celebre. Muitas vezes, dependendo do ticket do trabalho, do serviço, você pode, lembra do over delivery? Você pode ofertar algo especial. Imagine aquele trabalho fantástico que você teve um antes, né, tremendo, e você fez aquela transformação. Por que você não pode oferecer para ele um book? Sabe? Faça uma parceria com um fotógrafo. Tenha um fotógrafo parceiro, onde você vai dizer, olha, você vai ganhar agora um book com 5, 6, 7 fotografias. Vou fazer esse book e vou lhe ofertar. Se você quiser,
você vai fazer essa sessão fotográfica. Então, isso é o quê? Isso é over-delivery, isso é surpreender, isso é novidade, e isso é celebrar. É honrar aquele paciente que confiou em você. E você precisa dizer isso, você precisa comunicar isso. Então, esses são os 10 pontos, as 10 estratégias que vão fazer com que você fidelize o seu paciente. Então, no momento em que você trabalha a atração, no momento em que você trabalha o fechamento e no momento em que você trabalha a fidelização, não tem outro caminho. Você começa a aumentar o faturamento do seu consultório. E essa primeira meta vai ser aumentar 10 mil o faturamento do seu consultório. Depois de 10, 15, 20, aí o céu é o limite. Mas nesse momento, eu lhe convido a, nessa primeira etapa, aumentar 10 mil no faturamento do seu consultório. E nós já estamos finalizando, e eu queria dizer para vocês, sabe, que eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu não sei se isso é para mim. E a gente fica inseguro, a gente fica naquela indecisão, e o tempo vai passando e nada muda. Se você pensa, poxa, não sei se isso é para mim, faz o seguinte, por isso que eu não vou abrir as inscrições hoje, a gente só vai abrir as inscrições segunda-feira, porque eu não quero ninguém, né, inseguro lá, eu quero pessoas determinadas, eu quero pessoas que vão fazer. Então, entra em contato com o nosso suporte, deixa perguntas aqui, entra em contato comigo, pergunta, Dulce, olha, a minha situação é essa, é essa, é essa, será que esse programa é para mim? Eu quero saber. Então, não fique pensando, será que é para mim, será que não é para mim? Fale com quem, de fato, pode lhe mostrar se o programa é ou não para você. Não é a mamãe, o papai, o marido, a mulher, o primo, a tia, a avó, não. As pessoas que mais sabem se o programa é para você ou não, sou eu e o nosso suporte. Então, entre em contato que a gente vai esclarecer aí para vocês. Muita gente diz assim, eu já comprei muitos cursos, eu estou com muitos cursos e não estou dando conta. Tá, mas esses cursos estão aumentando o faturamento do seu consultório? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa, o nosso não é um curso, o nosso é um programa de aceleração. É diferente. Sabe, não é um curso que você vai ficar estudando, é ação. O nosso é um programa para você colocar em ação. Inclusive, dentro do nosso programa, tem aulas para você fazer a sua gestão de tempo. E na hora em que você faz a sua gestão de tempo, você, inclusive, vai conseguir finalizar os cursos que você comprou e não está estudando, e não está fazendo esses cursos. Eu vou esperar mais um pouco. Esperar o quê? Esperar que as coisas melhorem. Mas quando as coisas melhorarem, você não precisa mais do programa. Se nesse momento as coisas não estão como você gostaria, esse é o momento de entrar no programa e não depois. Eu espero o quê? Eu estou esperando o quê? Que as coisas melhorem. Muita gente esperou que a pandemia passasse. E olha, os melhores resultados, a gente teve resultados fantásticos na pandemia. E as pessoas estavam o quê? Esperando que a pandemia passasse. E quem não esperou, teve excelentes resultados. Eu vou me organizar financeiramente. Criatura, eu fico assim pensando, peraí, vamos pensar, eu preciso refletir. Se você não está organizado financeiramente agora, o programa é para você se organizar. É para você aumentar o seu faturamento, é para você organizar suas finanças, é para você aprender a investir. O programa é para isso, é para você aumentar o seu faturamento. Então, mas nesse momento eu não tenho dinheiro. É por isso que a gente só vai abrir na segunda-feira, para você dar os seus pulos, para você pensar o que você vai fazer, o que você pode fazer nesse momento, o que você pode, peraí, isso daqui, eu gasto R$300 todo mês com isso aqui. Eu vou cortar isso aqui e vou investir no programa, porque disso daqui não sai aumento do meu faturamento. Mas do programa sai aumento do meu faturamento e eu posso depois usar 300, 600, 900 nisso aqui que eu estou fazendo. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, mas está usando os R$300 para fazer outras coisas que não aumentam o faturamento do seu consultório. E aí permanece, passa 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano e continua no mesmo lugar. Não esqueçam, a gente dá essas 2 garantias. Se você entrar e ver que não é para você, não tem problema. A gente
devolve integralmente e continuamos amigos sem nenhuma questão. Então, todo mundo já sabe, na primeira aula a gente entregou um PDF para você definir quem é o seu público-alvo. No segundo PDF da aula 2, eu trouxe para vocês, não sei se todo mundo já baixou, depois vai atrás, trouxe várias perguntas para você usar no seu momento de primeira consulta para depois negociar. E hoje a gente traz um terceiro que você tem que colocar a nossa senha. Então, a gente vai liberar o nosso PDF com o resumo dessas 3 aulas e a senha é essa, 10 mil a mais. Então, já anota aí a senha, 10 mil a mais. Essa é a senha para você baixar o PDF da aula 3. PDF da aula 3, 10 mil a mais, ok? Então, anotou aí? Tudo bem? Então, já estamos finalizando e eu queria deixar essa mensagem para você. Saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, é no momento de decisão que o seu destino é traçado. O que você vive hoje, o que muitas pessoas vivem hoje, são decorrentes de decisões do passado. Hoje eu defino, as minhas escolhas de hoje definem os resultados que eu quero no futuro. Então, esse é o momento de você refletir, você tem aí alguns dias para você refletir, pensar e, se você tomar a decisão, entra na próxima turma às 7 horas da manhã, porque aí você vai ter direito a todos esses bônus. E aí eu quero que você esteja junto com essa galera, com essa comunidade de dentistas de valor. Esses são várias das nossas turmas, dos nossos dentistas de valor. Cada rostinho desse, ele é especial para mim, porque eles não são números, eles são pessoas. E cada uma dessas pessoas tem histórias diferentes. E muitas dessas pessoas têm as mesmas histórias, passaram pelas mesmas dificuldades, vivemos os mesmos desafios que você vive. Porque é geral, é muito engraçado nas nossas reuniões a coisa que se diz. Poxa, eu pensava que era só eu que passava por isso. E é muito gratificante ver que aqui a gente tem o apoio, não só o meu apoio, mas o apoio do grupo, o apoio da tribo, o apoio que se alimenta, o apoio que um vibra com a vitória do outro, um apoia o outro, quando um está triste, o outro vai lá e fala, e aí a gente vai o quê? Criando uma comunidade que, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, eu quero ver o seu rostinho no nosso próximo encontro da turma, dessa próxima turma, onde a gente abre as inscrições na próxima segunda-feira. Gratidão imensa. Eu quero, nesse momento, agradecer você que esteve comigo durante essa semana, durante essas 3 aulas, você que participou da primeira aula, você que colocou a hashtag, você que comentou, você que fez a sua foto, você que se colocou nas redes sociais, mostrando que estava aqui na nossa semana. É tão importante quando você se coloca, mostrando que participou. Você que esteve na segunda e você que esteve agora no nosso terceiro encontro. Então, gratidão imensa e eu espero vê-los, todos vocês, na nossa próxima turma do nosso programa Dentista de Valor. Um beijo grande e até a próxima.